Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui no nosso curso A Prática Presbiteriana, uma introdução ao Manual Presbiteriano. Meu nome é João França, seja bem-vindo ao nosso curso. Esse curso inicia-se com a primeira aula introdutória. É uma aula que nós vamos trabalhar conceitos introdutórios sobre o sistema presbiteriano e aquilo que a prática presbiteriana exige de nós, tá ok? Esse é um curso que você estará fazendo para aprender mais sobre a CI, a construção da igreja, sobre o CD, e sobre os documentos ligados ao Manual Presbiteriano. O que você deve esperar deste curso, né? Este curso é voltado para apresentar os documentos que formam o nosso Manual Presbiteriano, né? Quantos documentos há no nosso manual? A resposta é 3 documentos. São eles: a Constituição da Igreja, o Código de Disciplina, o Presídio de Liturgia. Mas você diz assim, pastor, mas eu olho para o manual e tem vários documentos lá, regimento interno, modelo de estatuto, confecção de atos, tem tudo isso lá. Todos esses são legislações posteriores que são tomadas em concílios e trabalhando questões ligadas a concílio. A Constituição da Igreja, o Código de Disciplina e a Liturgia são, por assim dizer, a pedra-mor, né? O fundamento-mor de toda a legislação. Então, a gerência da igreja, né? Como disciplinar o membro, como é o culto presbiteriano, estão nesses 3 documentos que formam, de modo geral, o nosso manual presbiteriano. Nós estaremos explorando o conteúdo desses documentos neste nosso curso, ok? A nível de introdução, quer dizer que a nossa Constituição da Igreja ela é revisada e promulgada em 1950 e ela tinha 2 objetivos específicos: a promoção da paz e a unidade da Igreja. A IPB, antes de 1950, o seu Conselho Maior se chamava Assembleia Geral e não Supremo Conselho, né? Um outro detalhe importante é que a igreja, no primórdio dela, o presidente era chamado de moderador e não de presidente. No sistema presbiteriano não caberia, por assim dizer, um sistema presidencialista, mas um sistema de moderação, porque é um sistema conciliar. Isso nos leva para o primeiro capítulo da nossa CI, que trata da natureza, governo e fins da igreja. No artigo 1º, nós lemos: a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Antigo e Novo Testamentos e como sistema expositivo de doutrina e prática a sua confissão de fé e o seu catecismo maior e breve. Rege-se pela presente Constituição, é pessoa jurídica de acordo com as leis do Brasil, sempre representada civilmente por sua comissão executiva e exerce o governo por meio de concílios e indivíduos regularmente instalados. Então aqui você tem um conceito da igreja, da natureza da igreja, do governo e dos fins. Então, primeiro, a natureza da igreja. Isto aí é a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele primeiro inicia dizendo que a IPB é uma federação de igreja, mas o que é uma federação, né? Significando nesse caso que cada igreja local está ligada a uma ou outra por um presbitério, e um conjunto presbitério com muitas igrejas ligadas a um sínodo, e as igrejas do sínodo ligadas à Igreja Nacional pelo Supremo Conselho. Então, lembrando, para o funcionamento de um presbitério, você terá, de fato, 4 igrejas e igual número de pastores. Para a formação do sínodo, tem que ter no mínimo 3 presbitérios para formar um sínodo. Então você vai ter o seguinte, assim, estrutura na igreja, né? As igrejas locais, elas estão jurisdicionadas a um presbitério, né? E o presbitério é jurisdicionado pelo sínodo e o sínodo do Supremo Conselho que abarca toda a igreja nacional, ok? O que é federação? É exatamente essa ideia de estarem ligados, né? Atos capítulo 15 nos informa que houve um problema, por exemplo, na igreja local, versos de 1 a 5, né? Nos versículos de 6 a 11, nós temos os oficiais reunidos em um concílio maior, onde o moderador, que nesse caso Tiago, fala, versículos de 12 a 21, e depois o concílio decide sobre aquela reunião e as resoluções são passadas e enviadas às igrejas, versículos 22 a 29 de Atos 15. Então, essa estrutura de federação é uma estrutura pactual, é uma estrutura da aliança, é uma estrutura que a igreja é uma igreja federativa, uma igreja pactual dentro dos níveis conciliares. Muito bem. A segunda verdade que nós aprendemos na nossa CI é a unidade doutrinária. Veja, a CI-IPB, em seu artigo 1º, revela que os presbiterianos têm uma unidade doutrinária, conforme encontra-se nos padrões confessionais desta igreja. Porém, o texto constitucional ele não nos diz qual é a confissão de fé e quais os catecismos que a igreja adota. Embora, em resoluções posteriores, a IPB mencione os padrões de Westminster.
Ou seja, a gente sabe que aqueles padrões que são mencionados lá no início são os padrões de vestimenta, porque posteriormente as decisões de concílios fazem essa menção. Mas a Constituição em si mesma, ela não diz qual é a confissão de fé e quais são os catecismos que ela estará adotando, abraçando, né? E aí, posteriormente, nós vemos que são os padrões de Westminster. Um outro detalhe importante é a questão do propósito da igreja. O artigo 2 vai falar desse propósito. Veja o que o artigo 2 diz. A igreja presbiteriana do Brasil tem por fim prestar culto a Deus em espírito e em verdade, pregar o evangelho, batizar os conversos, seus filhos menores sob sua guarda, e ensinar os fiéis a guardar a doutrina e praticar as Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamentos, na sua pureza, integridade, bem como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento de seus membros na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aula nós não podemos explorar cada detalhe desta declaração dos propósitos no artigo 2, mas eu vou estabelecer e esclarecer alguns pontos que são, digamos assim, mais importantes para a gente como presbiteriano compreender, ok? Então, primeiro, o culto a Deus. A primeira finalidade do cristão presbiteriano é cultuar o Senhor. Então, nunca esqueça que o seu papel como presbiteriano é cultuar a Deus. De que maneira? Em espírito e em verdade, ou seja, espiritual, né? Porque Deus é espírito e em verdade, porque é segundo a sua palavra. Então, o culto presbiteriano, ele trabalha com essas duas estruturas importantes. De forma embrionária, temos uma solidez espiritual sobre nós, a partir de uma perspectiva acadêmica, mas a partir de uma perspectiva litúrgica e jurisdicional, né? No sentido de que, de fato, o culto presbiteriano visa essas coisas que são importantes para a prática da piedade presbiteriana. Também ele vai falar nesse artigo 2 sobre a propagação do evangelho e a vida da igreja. Vai dizer que pregar o evangelho e batizar os conversos, os convertidos, batizar os menores, filhos dos membros professos, batizar menores quando a tutela desses menores estão sob os membros da igreja, doutrinar os seus membros, os membros da igreja, imprimir neles a prática dos ensinos escriturísticos, de ética bíblica, gerar e manter e aprofundar a comunhão dos fiéis, a fraternidade cristã e a unidade e dignidade da própria igreja de maneira corporativa. Então, a promoção do evangelho também é um alvo presbiteriano a ser perseguido. Ok? Artigo 3º, entramos na questão do poder da igreja. Ok? O artigo 3º vai dizer o seguinte, que o poder da igreja ele é espiritual e administrativo, residindo na corporação, isto é, nos que governam, nos que são governados. Então, o poder está na instituição chamada Igreja Presbiteriana. Esse poder da igreja é espiritual e administrativo, nunca infligindo penas penais, né, coisa dessa natureza, mas é um governo espiritual e administrativo, né? Parágrafo 1º vai dizer que a autoridade dos que são governados é exercida pelo povo reunido em assembleia para. Então vamos lá. Aquele que é governado, que nesse caso os membros da igreja, tem um poder na igreja. A igreja presbiteriana não é uma igreja democrática, no sentido do termo democrático que é usado nos dias de hoje, mas a igreja é uma igreja conciliar pactual. Então, o que ela faz? Ela lembra a nós que os membros da igreja têm alguns poderes a ser exercidos através do povo reunido em assembleia. Para quê? A igreja que escolhe seus pastores, seus oficiais, e é a igreja que pode pedir a exoneração destes oficiais, ninguém mais. O conselho não pode exonerar um oficial da igreja porque ele acha que deve fazer. Não, ele tem que pedir à Assembleia para fazer, porque o poder deste ato está na Assembleia. Segundo, ela também tem um poder, a Assembleia, de pronunciar-se a respeito dos mesmos, dos oficiais, né? Pastores, presbíteros e diáconos, bem como sobre questões orçamentárias administrativas quando o Conselho solicitar. Isso é um aspecto importante. Ou seja, naquela Assembleia Geral que você apresenta os relatórios financeiros da igreja, a igreja não se pronuncia, ela só se pronuncia se o Conselho autorizar, né? A terceira questão é deliberar sobre aquisições e alienação de imóveis e propriedades, tudo de acordo com a presente Constituição e as regras estabelecidas pelos conselhos competentes. Então, o fato de a igreja adquirir alguma coisa ou vender alguma coisa, no sentido de patrimônios de valores muito consideráveis, a Assembleia deve ser ouvida para que isso seja feito, ok? Essa é a ideia que é o poder administrativo e espiritual da própria igreja. O artigo 3º fala do poder espiritual administrativo, o que vem a ser isso? O poder espiritual é aquela ideia de que a igreja, por meio do conselho, revela esse poder quando
admite a comunhão dos seus membros conversos por meio da pública profissão de fé e batismo, celebra os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor, batiza os menores sob profissão de fé e compromissos de seus pais ou responsáveis, recebe membros de outra igreja presbiteriana por transferência e jurisdição ex officio, acolhe membros de outras denominações por jurisdição e a pedido, ela cultua a Deus segundo parâmetros bíblicos, promove e mantém a ordem moral, social e espiritual da comunidade, né, que pastoreia, ela pastoreia as ovelhas, exerce a disciplina com autoridade, mas com respeito e amor ao disciplinado, prega e ensina as Sagradas Escrituras. Isso está ligado ao poder espiritual da igreja e o poder administrativo da igreja, ok? Ela cuida da parte espiritual e ela cuida também da parte que, por assim dizem, a parte burocrática da igreja. Mas é importante a gente seguir ambos os critérios, ambos os binômios, piedade e erudição, piedade e conhecer a legislação da igreja. Muito bem. Onde estão os que governam? Daí entra o ponto. Nós já vimos os governados, eles se manifestam em assembleia, né? Onde estão os que governam? Eles estão nos concílios, como conselho, presbitério, sínodo e supremo concílio. São os presbíteros regentes e docentes, ok? São aqueles que exercem o governo sobre a Igreja de Deus e seus respectivos concílios. Esse é cadê? Esse é o ponto bem estabelecido que nós temos a respeito desse aspecto que nós falamos, né? Então, primeiro eles estão no concílio, né? Concílios, os concílios da igreja. Deixa eu pegar aqui, gente, o carregador que ele deu sinal de que vai descarregar, ok? Então, vou colocar aqui para carregar logo. Então, esse é o primeiro aspecto. Né? Então, onde estão esses que governam? Estão nos concílios. Quais são os concílios da igreja? O concílio local, o presbitério, o sínodo e o chamado supremo concílio, ok? São aspectos que a gente vai ter que trabalhar muito. Deixa eu colocar aquilo para carregar. Muito bem, vamos lá. Veja, são presbíteros regentes e docentes, então os presbíteros regentes docente, aqueles os regentes são que governam uma igreja junto com o ministro, e o docente é o pastor da igreja que ministra, prega a palavra e administra os sacramentos. Esses são aqueles que exercem o governo sobre a igreja de Deus e seus respectivos concílios, ok? Muito bem. Então, vamos lá. O poder dos governados, aqui é o poder da igreja. Os que são governados exercem em assembleia apenas o poder votativo, de votar, ok? Pois não se confere à Assembleia o direito de parlamentar, ou seja, aquela prerrogativa de gerar, discutir e votar seus próprios documentos, como está no artigo 44, artigo 25 da nossa CIPB. Veja o que diz o artigo 25 da nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aqui o artigo 25 da CIPB, ok? Artigo 25 diz assim, a igreja exerce suas funções nas esferas de doutrina, governo e beneficência mediante os oficiais que se classificam em ministros do evangelho ou presbíteros docentes, presbíteros regentes, diáconos. Estes ofícios são perpétuos, mas o seu exercício é temporário. Então, todos os seus parágrafos ligados a isso estão lá para a nossa compreensão de como funciona isso, né? Então, a Assembleia, age, portanto, exclusivamente sob a provocação do Conselho que lhe traça a agenda e lhe determina a pauta. Então, é o Conselho que convoca a Assembleia e é o Conselho que faz com que todo o processo aconteça. Na verdade, os reais poderes administrativo e judicial da Igreja Presbiteriana local residem sempre no Conselho, como nós aprendemos no artigo 69 da nossa Constituição. Ok? Um outro ponto é a Assembleia da Igreja Local e seu poder. Sob solicitação do Conselho, a Assembleia pode pronunciar-se sobre a matéria proposta,
mas ela não pode propor nada, nem mesmo adendos, nem emendas substitutivos, porque ela não é um conselho para isso. Qualquer membro da Assembleia pode pedir explicações sobre questões confusas, inadequadas ou de alguma questão improcedente. Se não concordar com as explicações, pode recursar ao Conselho, preparar um documento com o Conselho para saber mais explicação. Não sendo atendido, requer o encaminhamento do ato contestatório ao presbitério, conforme nós temos nos artigos 63 e 74. O Conselho não acatou, não entendeu, não resolveu, então ser levado para a instância superior, ok? O que ele não pode fazer nesse caso aqui é discutir, né, ou entrando no mérito da Constituição, nem plenário da Assembleia. Né? O conteúdo da matéria proposta à Assembleia é sempre estabelecido pelo Conselho, sob o todo ou sobre parte do referido conteúdo. Qualquer membro da Assembleia pode discordar, recorrendo sempre ao Conselho sobre este tema. Muito bem. Tipos de autoridade. Veja, a autoridades que governam é de ordem e de jurisdição. É de ordem quando? Quando ela é exercida pelos oficiais, de maneira individual, na administração e nos sacramentos, na interpretação da bênção, pelos ministros, na integração de conselhos por ministros e presbíteros. É de jurisdição quando exercida coletivamente por oficiais em concílios para legislar, julgar, admitir, excluir ou transferir membros e administrar as comunidades. Então, essa é uma questão da autoridade de jurisdição que é exercida de maneira coletiva pelos oficiais, pelos presbíteros, em concílios para legislar, julgar, admitir, excluir e transferir membros e administrar as comunidades. Muito bem. No caso o caso eclesiástico, né? No caso eclesiástico, são as funções atributivas decorrentes da ordenação e consequente investimento na função para o qual o ministro foi ordenado. Por exemplo, o presbítero regente, por força de ordenação, torna-se membro do conselho e com o direito de representá-lo nos conselhos superiores, bem como, bem como distribuir os elementos eucarísticos da ceia, né? O pastor, em função da ordenação, recebe atribuições inerentes ao seu ministério, como aplicar o batismo, celebrar a ceia do Senhor, impetrar a bênção apostólica, realizar casamento religioso com efeito civil e supervisionar a liturgia da qual ele é pastor. Artigo 30 e seus parágrafos. São aquelas previstas exatamente na CIPB, no seu Código de Disciplina e nos seus princípios de liturgia. Muito bem. O exercício de mandatos com poderes administrativos, espirituais e judiciais sobre pessoas e instituições. Exemplo, quando presbíteros e pastores em concílios executam poderes corporativos de legislar, julgar e admitir, excluir e transferir membros e administrar a comunidade, os conselhos da Assembleia de Oficiais exercem jurisdição na seguinte ordem: Conselho sobre a igreja local, presbitério sobre as igrejas de sua jurisdição, sínodo sobre presbitérios de sua região, né? E o Supremo Conselho sobre a Igreja Nacional, a Igreja Local, pois está diretamente subordinado ao Conselho ou jurisdicionado por ele. A autoridade jurisdicional dos conselhos é específica de cada concílio, mas com grandes poderes eclesiásticos, canônicos, espirituais, e exclusivamente o conselho que o faz por meio do sacramento do batismo e do exercício que disciplinam, né? Nesse caso, o exercício da disciplina, valendo-se do poder das chaves, conforme aprendemos em Mateus 18, 18, Mateus 16, 19 e João 21, 23. Esse é o ponto. O pastor somente recebe o que o conselho autorizar ele de fato receber, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Deus abençoe você. Deus estenda a graça sobre sua vida. Nos vemos na nossa próxima aula para a glória do nosso Deus.